Atenção, Cranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que vocês estejam nos ouvindo, caro ouvinte, eu desejo tudo de bom a vocês. Quem está falando aqui é Erivaldo, Anderson, Rinaldo, Alan, Danilo, Tainara e Carlos. Bem pessoal, hoje um mais novo episódio do nosso projeto UniEDFcast. Vamos falar um pouquinho agora sobre o basquete. Mas de início a gente vai relembrar um pouquinho dois conceitos básicos para o nosso entendimento inicial, que é a diferença de jogo e esportes. Quem puxar essa diferença aí é a nossa amiga Tainara. A principal diferença entre jogo e esporte está em seus objetivos e suas regras. O jogo é uma atividade recreativa e suas regras podem ser criadas ou modificadas pelos próprios participantes. O esporte é uma atividade física institucionalizada com os objetivos lúdicos ou profissionais e que possui regras definidas por instituições regulamentadoras. Bem pessoal, e com isso a gente observa aí a diferença de jogo e esporte. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a história do basquete, onde surgiu, quando surgiu, o objetivo principal, quem criou ele. Quem vai puxar essa linha histórica aqui sobre o basquetebol vai ser nosso companheiro aqui, Rinaldo. Bom, o basquetebol foi criado em 1891 pelo professor de educação física canadense James Naismith, em Massachusetts, na cidade de Springfield. Ao longo do inverno, conta a história, que restringia a maioria dos esportes em lugares abertos e as atividades físicas em lugares fechados se limitavam a entediantes aulas de ginástica, que pouco estimulavam os alunos. Pela necessidade de um professor de criar um esporte que não fosse agressivo e que pudesse ser disputado tanto dentro de quadra quanto em lugares abertos, ele decidiu que teria que ser disputado e jogado também com as mãos, e que a bola não poderia ficar retida por muito tempo, já para evitar o contato e socos na cara nas disputas de lance. E na busca de um esporte diferenciado que atendesse às suas necessidades, que era ter um alvo para acertar a bola, ele optou por pendurar o alvo a 3 metros e 5 centímetros do solo, pois já existiam esportes que o alvo ficava no chão, tipo o golfe e o hóquei. E com isso, pessoal, a gente pode começar a observar, a partir da origem do basquetebol, a evolução dele na história. Quem puxar um pouquinho sobre esse tópicozinho importante é o nosso amigo aqui, Alan. lembrando, pessoal, que assim, logo quando o basquete surgiu, eram jogados com 9 jogadores e depois ele passou a evoluir, e agora que vai falar é nosso amigo Alan sobre a evolução do basquete. Uma das evoluções, como o Anderson citou, foi a de evolução em número de jogadores, porque anteriormente jogavam 9 jogadores quando começou-se a praticar o esporte, e depois começou a praticar apenas 5 pessoas. Além do mais, algumas coisas aconteceram, como por exemplo pontuação, que uma cesta valia 1 ponto, logo quando foi criado, e começou a ter as distâncias de 1, 2 ou 3 pontos, que lá na frente nós iremos falar. Também os kicks na bola, que você não poderia levar a bola driblando, como hoje a gente utiliza. Tinha que passar, você quando estava em posse de bola tinha que tocar para a pessoa, você não podia dar passos. E outra mudança foi na questão das cestas, que na questão das cestas, os cestos eram cestos de pêssego pendurados a 3,5 metros de altura do chão, e eles não tinham furos. Aí quando a bola caía dentro, alguém acertava, tinha que subir uma escada para poder tirar a bola lá de cima. Aí isso era muito trabalho, depois de um tempo resolveu-se fazer um buraco nos cestos. Bem, e com isso a gente pode observar pela criação do basquetebol criado nos Estados Unidos e como ele que chegou aqui no Brasil. Primeiro, quem trouxe foi Augusto Shaw, que ele era nascido em Nova York e foi estudante de artes lá nos Estados Unidos, na Universidade de Yale. E quando ele veio para o Brasil, ele recebeu uma oportunidade de trabalho no Colégio Mackenzie, onde ele trouxe no voo uma bola de basquete e um livreto com 12 regras, que eram as regras básicas
de como se jogar o jogo. Inicialmente, houve aí uma dificuldade, porque quando ele trouxe o basquete para a escola, quem queria jogar, normalmente a maior parte eram as mulheres, porque existia um pouco machismo naquela época, e por não ter contato o jogo, diziam que era jogo de mulheres e tal, e que um ano antes, por conta que veio o futebol, tinha um pouco de preconceito com o esporte, e só depois de um tempo que ele conseguiu fazer com que os homens também jogassem. Ele conseguiu. Aí então, depois de um tempo, foi montado uma equipe de basquetebol. Assim, foi montado um time de basquetebol, só que, porém, não era ainda oficial. Então, a seleção chilena de futebol, na década de 1910, veio fazer um jogo aqui no Brasil, e com isso eles iam fazer um jogo aqui no Brasil e foram convidados por alguns estudantes e praticantes de basquetebol a jogar um jogo de basquete com esse pessoal, que era da ACM. E uma das apostas que o então diretor do América fez era que se esse time que era de basquete ganhasse pro time de futebol chileno, a seleção chilena de futebol, mesmo no basquete, porque os chilenos jogavam basquete também. Assim, eles jogavam basquete porque eles tinham o hábito de jogar basquete. Se eles ganhassem para o América introduziria ao seu elenco o ACM, a equipe de basquete. O resultado foi 5-4 e o América Futebol Clube foi o primeiro time de basquete brasileiro. O Brasil foi o 5º país no mundo a praticar o basquetebol com isso. E as primeiras regras do esporte para o Brasil foram traduzidas em 1915. O primeiro campeonato de basquetebol oficial aqui disputado foi em 1919. E em 1922 foi convocada a primeira seleção nacional para disputar um torneio junto com Uruguai e Argentina, em turno e retorno, onde o Brasil se sagrou-se o primeiro campeão desse torneio. Bem, pessoal, com isso a gente já observou já a história do basquete, as mudanças, a evolução dele em si, como ele chegou no Brasil, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o espaço físico, que vai abordar um pouquinho esse conteúdo aqui, vai ser o nosso amigo Anderson. Agora vamos falar um pouco das regras básicas. Vamos começar com as dimensões da quadra, feito o Edivaldo falou. E aí a gente tem duas medidas, a máxima e a mínima. A máxima é de 28 metros de comprimento por 15 de largura, e a mínima 26 de comprimento por 14 de largura. A área dos 3 pontos do arremesso, entre o garrafão e a área de arremesso, que vai determinar se a cesta é de 3 ou de 2 pontos, ela mede 6,25. Essa área que eu falei agora, pessoal, não é do garrafão, tá? Ela é da cesta. A altura da tabela, ela tá a 2,90 do solo e a cesta a 3,5. E com isso, pessoal, dando continuidade ao trabalho aqui, falar um pouquinho sobre a duração, a falta, a pontuação. Quem fala um pouquinho isso é nosso amigo aqui, José Carlos. Bom, pessoal, falando aqui sobre a duração, uma partida pela FIBA dura 40 minutos e pela NBA 48 minutos. Cada tempo pela FIBA são de 10 minutos, 4 tempos, e pela NBA são 4 tempos de 12 minutos. E na metade disso, do segundo para o terceiro tempo, tem uma pausa de 15 minutos. E do primeiro para o segundo e do terceiro para o quarto tem uma pausa de 2 minutos. E uma partida de basquetebol é supervisionada por 3 árbitros. O jogo vai começar a partir de que um árbitro vai lançar a bola para cima e um atleta de cada equipe vai disputar a bola. O que ganhar a bola vai ter direito de começar a partida. E falando aqui, pessoal, um pouco sobre a pontuação, temos 3 tipos de pontuações. 1 ponto quando é lance livre, 2 pontos quando é um arremesso de dentro da área e de 3 pontos quando é um arremesso de fora da área. E uma curiosidade que quando um atleta faz um arremesso de dentro da área e sofre uma falta, se for cesta ele vai ter os 2 pontos e mais um lance livre. E se for de fora de área, 3 pontos e mais um lance livre. Agora eu vou continuar falando um pouco mais sobre as regras.
O manejo de bola ele só pode ser feito com as mãos e é proibido, entretanto, caminhar com ela em mãos por mais de 2 passos, ou seja, só pode dar 2 passos com a bola na mão. A partir disso, o deslocamento deve ser feito com kicks contínuos feito com a bola. Ele é permitido a um jogador cometer no máximo 5 faltas. A partir disso, ele será eliminado da partida. Na NBA, são 6 faltas. Não é permitido executar 2 dribles consecutivos. Como é isso? Que eu estou com a bola, se eu quicar a bola no solo, eu pegar a bola com as 2 mãos, depois quicar a bola novamente, isso é considerado 2 dribles. A regra dos 5 segundos. Essa regra ela é executada quando o jogador é marcado e ele só poderá manter a posse de bola por 5 segundos ou menos. A regra dos 3 segundos. É proibida a permanência de qualquer jogador da equipe que tenha posse de bola por mais de 3 segundos na área restritiva da equipe adversária. A regra dos 8 segundos. Quando a equipe ganha a posse da bola em sua zona de defesa, ela deve levar a bola até a zona de ataque, em no máximo 8 segundos. A regra dos 24 segundos ela é executada quando a equipe que está com a posse de bola ela tem exatamente 24 segundos para levar a bola até o cesto da equipe adversária e tentar lançá-la. Caso ela não consiga, ela dá a posse de bola para a equipe adversária. Bem, pessoal, e agora eu vou abordar um pouquinho falando sobre os tipos de passes e arremesso. Falar um pouquinho sobre a parte técnica, né? Com isso a gente pode observar que a parte técnica, o jogador tem que ter uma boa postura. Temos a parada brusca, saída rápida, o giro, manejo de bola. E vou falar agora sobre os passes, que são 7. Temos o passe de peito, picado ou quicado. Temos o passe por cima da cabeça com as 2 mãos. Temos passe por baixo com as 2 mãos. Temos passe por baixo com uma mão. Temos o passe de ombro, o passe de gancho. Temos a relação também dos dribles. Drible baixo, que é de agilidade, e temos o drible alto, que é para ganhar velocidade. Tendo em vista que a gente já falou sobre os passes, os arremessos são basicamente 6. De bandeja, arremesso estático com as 2 mãos, arremesso com as 2 mãos acima da cabeça, arremesso com uma mão por cima da cabeça, arremesso de gancho e arremesso com jump. Só recapitulando uma coisa que eu não falei antes, a Confederação Brasileira foi fundada, já que eu vou falar sobre o assunto agora, a Confederação Brasileira foi fundada de basquete em 1941, em dezembro. E com isso, nós temos 2 torneios de basquete que são muito conhecidos. Um aqui no Brasil, que é o principal, que é a NBB, que foi fundado em 2009 e tem como maior campeão o Flamengo, é disputado até hoje. E nos Estados Unidos e mundial, o mais conhecido é a NBA, que ela foi fundada desde 1947, que tem como os principais campeões o Boston Celtics com 17 títulos. E uma das diferenças é que a quadra é um pouco maior, a pontuação é a mesma, desculpa. A quantidade de faltas, como Carlos falou, que é uma falta a mais para você ser expulso, a quantidade de tempo. E no geral as variações são essas. Os maiores jogadores atualmente jogam nela. E como brasileiros campeões, temos Leandrinho, Varejão e Thiago Splitter. Inclusive Leandrinho já sendo o 6º homem da NBA, que é como se fosse o melhor reserva da NBA. Os melhores jogadores jogaram lá, como por exemplo Michael Jordan, LeBron James, que é o melhor atualmente, dentre outros. Bem, pessoal, e agora a gente falar um pouquinho sobre as curiosidades no basquete. Algumas já curiosidades são que o maior número de rebotes pegados numa partida é de 55, que foi Magic Johnson. Aliás, o Wilt Chamberlain. E o maior número de pontos também é dele, o Wilt Chamberlain, que fez 102 pontos numa partida, quase igualado por 2003, Kobe Bryant, com 81. Os maiores jogadores considerados do Brasil atualmente é que eles são Oscar Schmidt no basquete masculino, que ganhou uma medalha de ouro no Pan-Americano de 87 em Indianápolis,
contra a seleção americana. Isso é até hoje um feito histórico pra gente. A gente ganhou contra os caras que criaram o basquete, né? Tipo, a gente pintou nesse dia. No feminino tem a Magic Paula, Hortência e a Janete, que são as mais conhecidas, que inclusive já foram bronze, prata nas Olimpíadas, já ganharam até Pan-Americano nisso. E temos Anderson, que ganhou o Gicave, né, na nossa turma. Parabéns, Anderson! Eleito o 6º homem do torneio. Um detalhe é que o time, desde que entrou em quadra, só tomou 5 pontos e fez 12, ou seja, o cara fez seu papel na defesa. Bem, pessoal, finalizando aqui, a gente vai agora falar um pouquinho sobre como trabalhar o basquetebol na escola. Como um quadro famoso, né, nossa linha de discussão, no final, sempre trabalhar nesse ponto de vista, trabalhar esses conteúdos de educação física em sala de aula, um material de aporte para o professor de educação física, tentar adaptar melhor ou melhorar o ponto de vista de trabalho deles em relação a esses esportes. Bem, falando sobre o basquetebol, levando para a realidade da escola, a escola pública brasileira. A gente sabe que pegar uma escola que tem a quadra até parece incrível, mas é quase um milagre. Que às vezes até é área adaptada. E quando pega uma escola com quadra, tem várias adversidades. A quadra não é boa, o espaço é pequeno, não tem nem coberta para proteger contra o sol. E material nem se fala, material praticamente totalmente escasso. Agora, olhando para o ponto de vista do trabalhar o esporte em si, trabalhar o basquete. Como trabalhar o basquete em sala de aula, não só a parte teórica, mas sim para a parte prática. É algo inviável ou algo que tem como se trabalhar? E aí, Danilo? Bom, para trabalhar nessa escola com situações que Erivaldo já citou, com a má estrutura, é necessário o professor, mais uma vez, como a gente vai falar aqui, adaptar as situações. Você de início para o ensino fundamental 2, especificamente, mais ou menos, que o ensino fundamental 1 é a fase da adaptação, o ensino fundamental 2 é que vai ter a implementação mais específica dos esportes. Então, para implementar o basquete, você vai colocar jogos como o mini basquete, que são jogos adaptados para crianças. E isso não necessariamente você vai ter que ter uma tabela, uma quadra com estrutura poliesportiva para fazer com que as crianças vivenciem o basquete. Então você adaptando a quadra, dividindo ela em 3, 4 mini quadras, você pode colocar cestos, como foi criado na história, não altos, porque são crianças ainda, e você pode adaptar ele, colocando regras aos poucos. Com isso as crianças vão se desenvolvendo os movimentos do basquete, eles vão aprender a técnica e vão aprender a regra durante o tempo. E com isso vai aprimorar a aquisição de habilidades motoras, a parte motora e também a relação do conhecimento. O aluno ele vai começar a se prender mais em relação ao conhecimento, não só daquela velha decoreba, ou seja, ver aquele conteúdo, estudar para uma prova, passar e pronto. Não, ele vai começar a associar aqueles movimentos que ele aprendeu na parte prática com a parte teórica. Com isso faz um interlink e temos o portal de aprendizagem muito aproveitado. O aluno ele não vai só decorar, e sim vai aprender de verdade. E para complementar aqui, lembrando que no ensino médio se deve ter o jogo mais sistematizado, ou seja, os alunos ele devem vivenciar o jogo de uma forma teórica e prática mais complexa. Se a escola não der essa estrutura para executar o jogo de uma forma complexa, mas o professor ele deve garantir que o aluno compreenda e apreenda todas as técnicas e as táticas do basquete, como formação de defesa e de ataque, que são os sistemas de jogo. E com isso, pessoal, a gente finaliza aqui o assunto de basquetebol. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os nossos contatos, para caso vocês quiserem dar críticas, elogiar, acrescentar alguma coisa para o nosso entendimento. A gente está aberto para vocês. Vou falar aqui o nosso Gmail, que é uniedfcast.cave@gmail.com. Repetindo, uniedfcast.cave@gmail.com. Tem a nossa página no Facebook, que é a Uniedfcast. Tem o nosso Instagram agora também, Uniedfcast também. Tem a página, tem o nosso canal no YouTube, também, que é o Uniedfcast. E tem o nosso site. Nosso site, pessoal, ele se encontra no portal
unidefcast.containersaude.com.br, repetindo, unidefcast.containersaude.com.br. E basicamente isso aí, pessoal. Quem tá falando aqui é Erivaldo, Anderson. Rinaldo. Alan. Danilo. Carlos. lembrando que amanhã é Sexta! Sexta-feira. Chega, bebê!